Senador Jorge, queria só que Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falava, passava pela minha cabeça o seguinte, e aí isso me emociona. Isso mais me emociona e me toca profundamente. Senador Jorge, esse é o nosso último pronunciamento, mas nós vamos continuar falando pela internet, nós vamos falar nos atos que nós vamos participar, em todo lugar que a gente vai. Nós temos liberdade, senador Jorge Viana. O que dói é ver o maior líder desse país não ter liberdade. É isso que toca. Como Vossa Excelência disse, o presidente Lula, eu não sou do partido dele, nunca fui pedir a ele um cargo sequer para indicar no meu estado, mas é muito triste um país viver o momento que está vivendo. Uma pessoa que não cometeu um crime, cadê a prova? Eu vejo meus colegas se brincar, porque roubou, que está lá no processo, porque foi 3 julgamentos. Mas não, leia o processo aqui desta tribuna, mostre. Olha, o apartamento está no nome dele, não. O apartamento é do dono, da OAS, é da empreiteira. Ah, mas a OAS era laranja do presidente Lula. Ah, mas a intenção era dar para o presidente Lula. A intenção. Então, é isso, e eu quero dizer aqui ao presidente Lula que nós continuaremos lutando pela sua liberdade, porque a liberdade do presidente Lula está diretamente ligada ao reencontro da democracia, do Estado de Direito. É isso, eu não tenho dúvida. Então seguiremos, senador Jorge, seguiremos adiante com muita luta, com muita força, com muita fé. Temos saúde, mas o mais importante, temos liberdade, e que foi arrancado da maior liderança política desse país. Eu espero que com a definição da data pelo ministro Toffoli, que um ponto seja dado, um ponto final nessa questão das perseguições políticas. O Brasil não é um país de tradições de ficar perseguindo e tranquificando pessoas por diferenças políticas. Então nós precisamos mudar essa situação e o PCdoB tem contribuído muito nisso. O Lula, todo mundo sabe, se ele fosse o candidato, teria ganho as eleições. E se ele continuar como preso político, e se uma anistia, alguma coisa acontecer e ele puder ser candidato daqui a 2022, ganhará as eleições. Então o que acontece é que o Lula deixou muitas lembranças positivas. Por mais que queiram diminuir os feitos do Lula, nunca conseguirão. Porque o Brasil separa o Brasil em 2 fases: Lula, antes de Lula e pós-Lula. Nem vou entrar sobre o mérito da questão da Dilma, mas falo do Lula. Foi um governo diferenciado. Então, fala-se muitas coisas, não consegue se provar nada. Como não conseguirá provar nada com relação às acusações feitas? Daí, vosso partido está fazendo essa questão importante, essa solicitação desse julgamento, essa análise e o fim dessa perseguição, na minha visão, doente. Eu respeito, até desejei muito sucesso aqui 2 dias atrás ao novo presidente da República. Todo mundo sabe que eu fiz campanha e apoiei o Haddad. Que minhas primeiras palavras também sejam de cumprimentos à nossa querida Adriana, com quem convivemos nesses últimos anos aqui no Senado Federal. Como todo servidor e servidora do Senado Federal, extremamente competente, extremamente disponível. Então, receba meus cumprimentos pelo seu aniversário. Mas, senhor presidente, senador Guaraci, senhoras senadoras, senadores, companheiros e companheiras. Ontem não foi apenas o dia do encerramento das votações deste ano legislativo, senador Guaraci. Ontem também foi o dia de muitas decisões importantes, entre as quais muitas conflitantes entre si. E eu vejo isso como algo que sinaliza um aumento da preocupação que nós temos que ter com o nosso país, com o nosso futuro não distante, mas com o nosso futuro muito próximo desse presente que estamos vivenciando. Eu não vou aqui me referir a todos os fatos ocorridos no dia de ontem, porque muitos foram os fatos importantes ocorridos no dia de ontem, desde decisões de Ministério Público, do Poder Judiciário, do Poder Executivo,
e do próprio poder legislativo, senhor presidente. Mas eu vou me centrar em apenas alguns desses fatos que considero da mais extrema relevância e sobre os quais temos que nos debruçar, temos que debater, no sentido de buscar uma saída, e não debater e não fazer observações ou pronunciamentos que venham a aprofundar ainda mais a crise institucional que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, que fique claro, senhor presidente, eu tenho um entendimento de que é preciso que o Brasil se reencontre, e que se reencontre principalmente com a democracia, que se reencontre com o Estado de Direito, que são os princípios da nossa República, sem os quais nós não podemos viver numa sociedade harmoniosa, numa sociedade de progresso, onde as pessoas também têm uma convivência harmoniosa sobre si. Falávamos muito isso antes da realização das eleições de 2018, dizendo que para nós as eleições eram uma grande esperança, antes de mais nada, de que promovesse o reencontro do país com a democracia, porque nós vivemos um momento em que o presidente que está no poder não foi eleito, e que lá chegou também não pelos meios legais, chegou aparentemente pelos meios legais, porque o que aconteceu no Brasil foi um processo que eles denominaram de impeachment, mas que foi apenas um instrumento para retirar uma presidente da República democraticamente eleita e que a maioria política, lamentavelmente, a maioria produtiva também, e reconheça a maioria do povo brasileiro, lamentavelmente, mas sobretudo a maioria política, decidiu que não continuaria mais no poder, por discordâncias políticas. Não por razões de corrupção ou de desmandos no processo administrativo ou na gestão do Estado brasileiro. Não, por razões meramente políticas, ao ponto, senador Guaraci, do próprio Michel Temer, que era vice-presidente da República, dizer, um dia desses, acho que tem 2, 3 dias no máximo, disse que substituiu uma presidente honesta, uma presidente correta. A crise econômica de um país, de um estado, de um município jamais deva ser razão ou motivo para fazer o que fizeram no nosso país. Jamais. E depois daquilo feito, senhor presidente, o que nós estamos vivendo? Um problema atrás do outro. As duas questões que eu me refiro e venho com esse espírito da busca da unidade, da busca do reforço à democracia, e não com o mero objetivo de fazer crítica a quem quer que seja. Não sou eu a dona da verdade, eu sou apenas uma senadora cujo mandato se expira daqui a alguns dias, sou apenas uma militante de longa data do Partido Comunista do Brasil, uma militante dos movimentos sociais, dos movimentos democráticos do nosso país. Mas sempre fiz questão, da forma mais respeitosa, de expressar as minhas opiniões, porque as minhas opiniões são as opiniões do nosso partido, o PCdoB. Um partido que tem atuado sempre, a sua vida toda, em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. Então eu não poderia, nesse último dia, ocupando a tribuna, deixar de falar sobre um dos problemas vividos no dia de ontem, senador Guaraci. Primeiro, a concessão da medida liminar pelo ministro Marco Aurélio de Mello, numa medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, número 54, que foi impetrada pelo meu partido, o PCdoB, pelo PCdoB. E, aliás, não foi a primeira ação a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Havia outra ação que, por razões de decurso de prazo ou outras razões legais, deixou de vigorar e o nosso partido PCdoB, depois de uma ampla discussão interna, decidiu por novamente reapresentar essa ação de declaração de constitucionalidade. E fizemos isso por quê? Porque visávamos tão somente a liberdade do presidente Lula, que está preso injustamente, condenado injustamente, porque foi sem uma prova contra ele apresentada, sem uma sequer. Será que foi por isso que apresentamos? Não, o presidente Lula ia ser um dos beneficiados, mas não o único. Apresentamos essa medida, essa ação, senhores senadores, em defesa do Estado democrático de direito, em defesa da Constituição brasileira, da nossa lei maior.
Porque veja bem o que diz a Constituição, e aí a nossa aniversariante fez a gentileza, a aniversariante do dia fez a gentileza de imprimir para mim aqui o trecho da Constituição. O artigo 5º da Constituição, um dos mais importantes, que trata dos direitos e garantias fundamentais, diz o seguinte, o caput do artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí segue. São muitos os incisos, os parágrafos. Mas vamos lá. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Vamos lá. Inciso 55, senador Hélio José. Todos os processados têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao contraditório e à ampla defesa. E aí vem o principal, o que diz respeito diretamente a essa ação de declaração de constitucionalidade que meu partido PCdoB ingressou. Diz o seguinte, o inciso 52. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Código do Processo Civil, do Processo Penal, o Código do Processo Penal, ele também trata do assunto e diz exatamente isso, ele repete o que diz a Constituição Federal. Aí o que aconteceu no Brasil? Em determinado momento houve uma compreensão de que poderia ser sim haver prisão já após o julgamento de segunda instância. Reuniu-se o tribunal e disse não pode, vamos cumprir a Constituição só após trânsito e julgado, como determina a Constituição. Não há espaço para interpretações, nesse caso específico. E depois, de novo, novamente mudou. E agora, já há muito tempo, há mais de 2 anos, o Supremo Tribunal Federal está envolvido nesse debate novamente. O ministro Marco Aurélio, que é relator da matéria, há muito tempo está pedindo para pautarem essa ação de declaratória de constitucionalidade, a medida acauteladora que foi dada entrada pelo nosso partido. Há muito tempo. E não há, como não houve votação, porque a matéria sequer foi pautada pela presidência daquele tribunal. Ontem, ou antes de ontem, não sei, nesses últimos dias, antes do recesso do Poder Judiciário, o próprio presidente do Poder Judiciário, o ministro Toffoli, declarou que estava marcando a data para a apreciação dessa matéria pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para o mês de abril. Só que após essa comunicação feita pelo presidente do tribunal, nós vivemos o que vivemos no dia de ontem. Primeiro, o ministro Marco Aurélio concedendo uma liminar determinando o imediato cumprimento do Código do Processo Penal e da Constituição Federal e que, portanto, todos aqueles que se enquadrassem nessa situação, e que estavam presos apenas com o julgamento até a segunda instância, fossem liberados. Um julgamento, senhores senadores, repleto de argumentações que mostram o quanto o ministro Marco Aurélio tem razão, e eu vou ler alguns trechos somente. Diz o seguinte, o ministro Marco Aurélio, na sua decisão, uma decisão completa, uma decisão embasada na doutrina da legislação brasileira, inclusive dos fatos ocorridos nas próprias decisões últimas tomadas pela Corte Suprema. Diz o seguinte o ministro Marco Aurélio: o princípio da não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior ao trânsito em julgado, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código do Processo Penal não comporta questionamentos. O processo consiste em reprodução de cláusula pétrea, cujo núcleo essencial nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir.
Mas ele segue também, ele diz o seguinte: urge restabelecer a segurança jurídica. A segurança jurídica, proclamar como exinha regra, segundo a qual, em direito, o meio justifica o fim, mas não o inverso. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem jurídica normativa, especialmente constitucional. É esse o preço que se paga ao viver num Estado democrático de direito, não sendo demasia relembrar aqui Rui Barbosa, quando recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou, abre aspas, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Está plenamente embasada, digo, não apenas, senhor presidente, não apenas pela argumentação jurídica, mas pelo todo o retrospecto que faz o ministro Marco Aurélio em relação às últimas decisões adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. As últimas decisões adotadas, as últimas decisões expressas, as últimas opiniões expressas. Eu vou ler o último trecho que acho também muito importante de ser destacado. Diz o ministro Marco Aurélio, tempos estranhos os vivenciados nessa sofrida república, que cada qual faça a sua parte, com desassombro, com pureza da alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não da maioria eventual, conforme a composição do tribunal, mas a da Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive o Supremo, seu guarda-maior. Em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. Então, senhor presidente, nós estamos diante de um momento muito grave, muito grave. E eu quero aqui dizer que tem em mãos uma nota que foi publicada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, logo após a decisão proferida e publicada do ministro Marco Aurélio de Mello. Eu peço, senador, que Vossa Excelência inclua nos anais a nota inteira, porque eu tenho tanta coisa para falar aqui que não vou conseguir, mas é um primor essa nota da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. O pedido de Vossa Excelência é uma ordem. Muito obrigada. Mas eu já concedo, só para eu ler, senador Hélio, vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Um prazer nesse nosso último dia de fala aqui, senador. Eu só quero ler aqui o último parágrafo da nota. Diz o seguinte: esperamos, por fim, que nenhum artifício judicial seja utilizado para desfazer o julgado, e que o plenário do Supremo Tribunal Federal paute o mais rápido possível as ações de controle concentrado de constitucionalidade, para, no mérito, reafirmar o princípio constitucional da presunção da inocência. Esse último parágrafo, a primeira parte dele, perdeu efeito, porque logo em seguida, senadores, veio a decisão do presidente do Tribunal Federal, provocado que foi pelo Ministério Público, revogou, cancelou, anulou a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que, aliás, fez uma declaração um pouco dura. Fez uma declaração um pouco dura hoje ao jornal Folha de São Paulo. Ao jornal Folha de São Paulo. Diz o seguinte, o ministro Marco Aurélio, entre aspas aqui: a autofagia é péssima para a instituição. Essa foi a declaração dada pelo ministro Marco Aurélio, publicado no jornal Folha de São Paulo hoje. Repito, a autofagia é péssima para a instituição. Então, lamentavelmente, essa decisão foi desfeita. Eu poderia aqui levantar tantas outras que foram feitas e desfeitas nos últimos tempos. A entrevista que o presidente Lula deveria ter concedido e até hoje não concedeu, veja, ele não tem nada na lei que diga que um preso não pode dar entrevista. Ele não é um preso perigoso. Aliás, eu já vi entrevista de muitos presos. Nós, o Brasil, assistimos entrevistas exclusivas de rede A ou B, de televisão, de presos perigosos, traficantes, assassinos, chefes de gangues, né, de milícias. Agora, o presidente Lula não podia dar entrevista, como não deu. Mas vamos deixar isso para lá, isso passou. A primeira parte, então, não vale, porque já foi desfeita essa decisão. Mas o que está em pé é a segunda e última observação que faz a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que essa é a parte principal desse meu pronunciamento que está aqui.
Diante de tudo o que aconteceu, eu creio que não dá mais para o Supremo Tribunal Federal, através de seu ministro, o ministro Toffoli, a quem todos respeitamos, reconhecemos, deixar para pautar ou julgar essa matéria apenas no mês de abril. Ela tem que ser uma das primeiras matérias a ser colocadas em votação no retorno do recesso parlamentar. A bem de quê? A bem da segurança jurídica do país, a bem da tentativa de superar essa crise que está generalizada no Brasil. Nós assistimos fatos nunca vistos antes na história recente da nossa democracia, senador Hélio José. Atos e solenidades de diplomação de parlamentares eleitos transformados em ringues de guerra, porque alguns não aceitavam que outros defendessem liberdade de Lula ou fizessem manifestação. Não, intolerância manifestando. O que aconteceu em Minas Gerais foi algo condenável. Um deputado eleito apenas com uma plaquinha, Lula livre, foi agredido. Então, o Supremo tem que entender o seu papel nesse momento, o seu papel de mediador, o seu papel de analisar a constitucionalidade, como diz o ministro Marco Aurélio, e não ao sabor das conveniências momentâneas, mas ao sabor do que diz a nossa Constituição Federal. Ela é a nossa arma maior. E se foge dela, como diz Rui Barbosa, não há salvação. Não há salvação para esse país. É um momento extremamente delicado que vemos. Então, senadora, me permitam uma parte. É porque o senador Hélio José pediu, e aí depois Vossa Excelência. Ok. Senadora Vanessa Graziotin, primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo excelente trabalho nessa casa. Um trabalho invejável, uma pessoa incansável, uma senadora que todos os dias que podia estava presente aqui, sempre pronunciando e falando as coisas importantes para o nosso Brasil. Cumprimentar vosso partido, PCdoB, o Partido Aguerrido, um partido corajoso, um partido que não tem meias palavras, de militância muito aguerrida. Eu conheço bem os militantes do PCdoB. E cumprimentar pelo partido e por vossa atuação. E cumprimentar também por essas ações que traz à luz a justiça. Eu espero que com a definição da data pelo ministro Toffoli, que um ponto seja dado, ponto final nessa questão das perseguições políticas. O Brasil não é um país de tradições de ficar perseguindo e tranquificando pessoas por diferenças políticas. Então nós precisamos mudar essa situação e o PCdoB tem contribuído muito nisso. O Lula, todo mundo sabe, se ele fosse o candidato, teria ganho as eleições. E se ele continuar como preso político, e se uma anistia, alguma coisa acontecer e ele puder ser candidato daqui a 2022, ganhará as eleições. Então, o que acontece é que o Lula deixou muitas lembranças positivas. Por mais que queiram diminuir os feitos do Lula, nunca conseguirão. Porque o Brasil separa o Brasil em duas fases: Lula, antes de Lula e pós-Lula. Né? Nem vou entrar sobre mérito da questão da Dilma, mas falo do Lula. Foi um governo diferenciado. Então, fala-se muitas coisas, não consegue se provar nada. Como não conseguirá provar nada com relação às acusações feitas? Daí, o vosso partido está fazendo essa questão importante, essa solicitação desse julgamento, essa análise e o fim dessa perseguição, na minha visão, doente. Eu respeito, até desejei muito sucesso aqui 2 dias atrás ao novo presidente da República. Todo mundo sabe que eu fiz campanha e apoiei o Haddad, mas eu quero que ele faça um ótimo governo, se Deus quiser. Mas nós não podemos continuar com esse regime de perseguições. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que me honrou muito poder trabalhar com Vossa Excelência aqui na 55ª legislatura e dizer que Vossa Excelência é um exemplo para Amazonas, para Santa Catarina, que é a sua terra natal, para o Brasil e para os partidos, tá bem? E cumprimentar nosso presidente, senador Guaraci da Silveira, um gentleman, uma pessoa que realmente também é uma pessoa muito bacana nessa casa. Muito obrigado, senadora Vanessa, que Deus abençoe a senhora e que o PCdoB e o Brasil, porque na verdade o PCdoB está falando o que o Brasil gostaria de falar, seja vitorioso nessa causa. Obrigado. Eu agradeço, senador Hélio José, incorporo a parte e também aproveito a oportunidade. Não poderei ficar aqui no pronunciamento de Vossa Excelência, mas aproveito a oportunidade também para lhe desejar muito êxito nessa nova etapa
e dizer, como disse ontem, fiz a gravação, que foi um prazer ter convivido esses últimos 4 anos aqui no Senado Federal com Vossa Excelência. E que o que marca, pelo menos em relação à minha opinião em relação ao mandato de Vossa Excelência, é a sua defesa intransigente em relação aos trabalhadores. Vossa Excelência, que é trabalhador, servidor federal do sistema elétrico brasileiro, tem sido e foi, sem dúvida nenhuma, muito importante nesses últimos anos aqui para que a gente conseguisse algumas conquistas e evitássemos alguns absurdos que queriam fazer. Outros não conseguimos, mas alguns nós conseguimos. Então, muito obrigada e também cumprimento Vossa Excelência, senadora Hélio José. Senador Guaraci. Senadora, realmente nós vivemos sobre uma égide de dificuldades entre os poderes. Mas as coisas acontecem quando o próprio poder, ele não absorve a inteireza do que ele pode. E eu me preocupo, senadora, quando o Supremo legisla. Essa função é nossa. Essa função são dos deputados e senadores, são dos vereadores. Isso não pode acontecer. Mas acontece por quê? Falha nossa, falha das nossas casas legislativas. Porque por mais competência que os senhores ministros de Estado tenham, mas eles não têm a sensibilidade social que Vossa Excelência tem, que Vossa Excelência tem, senador Hélio José, que nós temos no convívio com o povo. Porque, naturalmente, dificilmente, senadora, a senhora vai encontrar algum ministro do Supremo ou das nossas cortes superiores que tenham vindo de origem simples. Normalmente são de berços nobres, vem de uma tradição jurídica. Quem tem sensibilidade social e conhece o povo é a classe política, com todos os nossos defeitos ou virtudes, mas nós conhecemos o povo brasileiro, nós conhecemos a nossa nação. Vossa Excelência conhece lá do Careiro, talvez a Barcelos, ou a cabeça do cachorro lá em cima. E Vossa Excelência conhece, hein? Conhece tudo. Ou o presidente Médici. Então, Vossa Excelência conhece o nosso povo e a nossa gente. Assim como o senador Hélio José, como todos os nossos colegas, desde as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, as câmaras de deputados, e o Senado, que é a Câmara Alta. Nós conhecemos a nossa gente, nós conhecemos a nossa nação. Então, quem tem o direito constitucional de legislar somos nós. E disso nós não podemos abrir mão. E quando abrimos mão disso daí, as coisas erradas acontecem. As coisas erradas acontecem. Então, por quê? Por mais competência que eu falei que eles têm, e eu tenho certeza da competência de todos os ministros, senão lá não estavam. Mas não tem a sensibilidade nem o conhecimento. Vejo com mais preocupação, senadora, quando o Ministério Público faz o chamado TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Aí, senadora, o que é isso? O termo de ajustamento de conduta, que hoje o Ministério Público faz, o que? Assume os 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, num tratado só. Porque diz o que é para o Executivo fazer, diz o que o Legislativo tinha que ter feito, e afinal, a coisa tem que se ajustar. Os poderes não podem mais continuar desse jeito, nesse desajuste que está. E o desajuste leva a uma insegurança jurídica, a uma insegurança do Estado. Então, minha senadora, esse é o meu pronunciamento, parabenizando sempre como uma senadora extremamente atuante, que sabemos disso, e sei que o seu trabalho foi profícuo e é profícuo e continuará. Deus abençoe. Muito obrigada, senador Guaraci, muito obrigada, e quero dizer que Vossa Excelência tem plena razão, e essa foi a razão que me traz à tribuna, e foi a razão, inclusive, pela qual levou o nosso partido a apresentar
a ação de declaração de constitucionalidade, porque nós sabemos que é muito tênue a linha entre o controle da constitucionalidade, da legalidade, com a linha de se atuar ou definir ou estabelecer decisões que invadam a atribuição do legislativo e tão somente dele, que é de legislar. É uma linha tênue. Portanto, a vigilância tem que ser não só entre nós, mas entre os membros do Poder Judiciário também. Entre os membros do Poder Judiciário. Veja, nós fomos obrigados, senhor presidente, a entrar com uma ação pedindo a declaração de constitucionalidade dos termos da Constituição, contra uma interpretação que vinha prevalecendo até então. Mas, enfim, eu quero aqui concluir essa parte do meu pronunciamento dizendo isso. O que nos resta agora, senador Paulo Rocha, sabe o que é? Solicitar, clamar, pedir ao Supremo Tribunal Federal que antecipe o julgamento da matéria pelo Pleno, que traga o julgamento dessa questão logo para o início dos trabalhos. Isso é muito importante, isso é o que a sociedade espera. É o que a sociedade espera, é o que o nosso país merece ter. Mas uma outra questão que me traz aqui, senhor presidente, aliás, fruto de um debate bastante caloroso no dia de ontem, no plenário aqui dessa casa, foi uma outra decisão também do ministro Marco Aurélio, a partir de um pedido encaminhado pelo um senador desta casa, que decidiu que aqui as eleições para presidente da casa terá voto aberto. Olha só, a prevalecer isso, nas eleições do dia 1º de fevereiro, para a mesa da Câmara e mesa do Senado, a mesa do Senado terá votação secreta. A mesa da Câmara terá votação aberta. Não comporta. Nós debatemos de forma exaustiva essa matéria. Eu debati, todos nós debatemos, senador Paulo Rocha. E nós abrimos, não há mais voto secreto no parlamento brasileiro, com algumas exceções. Algumas exceções, veto, aliás, algumas não, 2 exceções, veto, e por que veto? Para prevalecer a liberdade do parlamentar, porque veto é uma manifestação contrária a uma atuação do presidente da República, e a gente sabe o poder que tem o executivo dentro de todas as casas legislativas. Essa é uma exceção. A outra exceção foi a votação de nomes de autoridades, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros últimos, todos, aliás, não tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que lá chegou com o voto aberto do Senado Federal. Nenhum. O voto é secreto. E por que o voto secreto? Para garantir a liberdade do legislador, dos senadores e das senadoras. As agências, a mesma coisa. Presidente, mesa do Senado Federal, idem. E sabe por quê? Esse é que é o voto moderno, esse é que é o voto atual. Porque é esse que garante a independência do parlamento, principalmente frente ao Poder Executivo. Imagina Vossas Excelências, senador Paulo, senhores senadores, voto aberto para a mesa do Senado, para a mesa da Câmara. Na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, quem vai ganhar? O candidato apontado e apoiado pelo governador. O candidato apontado e apoiado pelo presidente da República, que detém a chave do cofre, que detém o poder de mando. Então, veja bem, defender o voto secreto é defender a liberdade. É defender o justo, presidente, é defender o justo, é garantir que o parlamento tenha liberdade para escolher quem quer que seja. Aqui eu volto às palavras do ministro Marco Aurélio. Nós não podemos agir de acordo com a conjuntura, com os interesses momentâneos. Por isso eu faço um apelo a ele próprio, ministro Marco Aurélio, para rever essa sua decisão, Eu concedo, senador, se a presidência me garantiu, a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, primeiro eu queria saudar Vossa Excelência, que é uma perda muito grande para o nosso Senado Federal a sua ausência na próxima legislatura, porque a situação que vai viver e já está vivendo o Brasil hoje precisa aqui de parlamentares que tenham exatamente esta posição política
que se preocupa com a democracia, com a independência dos poderes, com a soberania do nosso país, não é? E o que nós estamos vendo, ou está se aproximando, se avizinhando, é tempos difíceis para o nosso país. Não só na sua própria soberania, que nós já tínhamos conquistado, está aí os leilões do pré-sais, está aí o futuro ministro de Relações Exteriores de 4 para os países imperialistas, né? Sinalizando já essa postura de dependência total. E aqui no Parlamento brasileiro, todos sabem, e o nosso povo precisa entender isso, que não se constrói um país soberano, com justiça, com paz e com dignidade, se não for através da democracia, né? E o Parlamento brasileiro é exatamente a expressão maior da democracia de uma nação, de um povo. Por isso que aqui tem que ter, de todos os pensamentos, né, parlamentares firmes e fortes que vêm para cá defender as suas posições políticas, mas principalmente o interesse do nosso país. E é a democracia que produz um parlamento forte, parlamento digno da expressão da democracia, da soberania do nosso país e do desenvolvimento das regiões, do desenvolvimento econômico, social e político de um povo. Então, todos esses temas aí, voto aberto para expor, a perda de autoridade política que já se pronuncia do próximo governo, enfim, é preocupante. Por isso, a ausência de Vossa Excelência na próxima legislatura, para quem está precisando aqui de parceiros e de luta e de democratas como Vossa Excelência, realmente é uma perda muito grande. Mas eu queria parabenizar e colocar nos anais dessa casa talvez o seu último discurso, né, sua última intervenção aqui, pelo menos neste momento, para que a gente chame a atenção do nosso povo, da nossa gente e das instituições brasileiras. E foi através da democracia que nós constituímos as nossas instituições fortes, como precisa, mas que tem que ter harmonia e tem que ter independência entre os poderes. A harmonia não significa a submissão de um ou de outro. Por isso nós temos que nos rebelar contra essa ação autoritária, vinda do Executivo ou do Judiciário, que quer sobrepor a vontade do povo aqui no Congresso Nacional. Eu, senador Paulo, agradeço Vossa Excelência, incorporo o seu à parte meu pronunciamento, e essa é a tarefa maior daqueles que continuarão, como Vossa Excelência, que concederei, como Vossa Excelência, continuarão aqui no Parlamento. É buscar a harmonia da nação brasileira. É buscar o reencontro nosso com a democracia, porque é isso que está em risco. A crise que nós vivemos é uma crise que se aprofunda, lamentavelmente, uma crise institucional, além da econômica, além da social, né? Eu dizia aqui, senador Paulo Rocha, senador Jorge, do que aconteceu nos atos de diplomação. A gente nunca viu isso. A intolerância não pode prevalecer. Eu que sou do Partido Comunista desde meus 17 anos de idade, não é? E que até achava graça quando antigamente diziam que comunista comia criancinha, agora a gente começa a conviver com pessoas dizendo que o comunista é o terrorista. Vejam, assim, sem ter noção da teoria, sem ter noção dos fatos, sem ter noção da história. Mas foi com esse discurso que muitos dos dirigentes do meu partido morreram. A partir de 64 foram assassinados. E eu, menina ainda, aos 14 anos de idade, nunca esqueço, peguei uma Veja para ler, uma revista, para ler. Morte na Lapa, a matéria era que teriam matado terroristas. Anos depois, senadores, eu descobri que eram dirigentes políticos, militantes, que nada mais faziam do que lutar pela liberdade. Senador Jorge Viana, concedo a parte a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu sei que estamos aqui diante de um momento, pelo menos para as nossas vidas, histórico. A senadora Vanessa está fazendo o último pronunciamento, daqui um pouco o senador Hélio José, que eu queria agradecer pela permuta que fez. Está aqui meu amigo Angelim, está ali o Gilberto, está a Mariama, enfim. E eu também já vou subir à tribuna para fazer pelo menos um último comunicado. E eu não poderia deixar de agradecer no presidente Guaraci, cumprimentar essa querida amiga, irmã Vanessa, uma lutadora, uma senadora que deixou seu nome na história do Senado, a Procuradoria da Mulher. Eu soube que Vossa Excelência deu uma entrevista muito bonita ontem, e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência tem uma história para contar da sua passagem no Parlamento, mas especialmente aqui no Senado, onde as mulheres são minorias, ainda são minorias, onde muito ainda tem que ser feito. Mas quando nós achávamos que os desafios nossos eram aperfeiçoar a legislação, aperfeiçoar a nossa democracia, agora estamos vivendo essa crise gravíssima de valores. Quais são os valores que contam para os brasileiros hoje? Para se chegar à presidência, você tem que fazer determinadas coisas na vida ou deveria fazer outras coisas na vida? Deveria ter alguns valores ou deveria ter esses que agora estão sendo colocados? Nós estamos vivendo uma crise profunda. Eu sempre aprendi que nós deveríamos fazer tudo correto, que a gente deveria pensar nas minorias, que a gente deveria respeitar os diferentes. Eu sempre aprendi que para a gente poder subir na vida e ser alguém na vida, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser solidário, a gente tem que trabalhar pelo bem comum, a gente tem que ser ético, a gente tem que dar bons exemplos. Mas me parece que isso na vida nacional já não vale. Tem um emocional que entrou com um egoísmo que tomou conta desse país, que está nos destruindo. E movido pela mentira, senador Jorge. Nos dividindo. Durante muito tempo, eu lamento, eu tenho o maior respeito pela classe jornalística. Eu tenho. Mas agora eu vi a frase de um dos grandes influentes da República, da nova República, que mora nos Estados Unidos, um intelectual, Olavo de Carvalho, que ele disse que o mal maior que nós temos são os jornalistas. Fiquei estarrecido, porque agora é um homem influente na República nova, no governo novo que se instala. Não é por aí. Mas, obviamente, eu imagino que os donos de veículos de comunicação, mesmo os jornalistas, devem estar se perguntando o que é que eu fiz. Quanto de colaboração eu dei para chegarmos nesse ponto de todos contra todos. Eu fiz discursos aí dessa tribuna que Vossa Excelência ocupa, com tanta dignidade, durante o período do impeachment, falando, não façam isso, não sejam intolerantes, vamos respeitar a democracia, não tem crime de responsabilidade. E de lá para cá só piorou. A situação se agravou muito de 2014 para cá. E agora, nós vimos um episódio ontem terrível que Vossa Excelência descreveu, senadora. Está escrito na Constituição Federal, e nós juramos respeitá-la, está escrito. Está escrito. Eu queria poder abrir a cabeça de cada brasileiro com calma, dizendo, olha, está escrito na Constituição. A decisão de permitir, em casos excepcionais, prisão a partir da segunda condenação de um tribunal, ela só se dá em casos excepcionais, quando tiver ameaça, preso muito perigoso. Virou uma regra. E aqueles que defendiam essa tese, agora tem alguns deles que estão sendo vítimas delas. Porque quando a gente aponta um dedo para lá, tem 3 apontando para o lado da gente. Isso é muito ruim. Eu passei esse período aqui, fui 4 anos vice-presidente dessa casa. Presidi mais de 400 sessões. Aprovei proposta de emenda à Constituição. Sou autor do projeto mais popular dessa legislatura. Sabe qual é o meu projeto? Recebeu quase 2 milhões de voluntárias manifestações que estão no E-Cidadania do Senado, que propõe um rearranjo do tamanho do Senado e da Câmara, da ocupação. Isso é uma forma. Não é para diminuir o Senado, nem a Câmara, nem o Congresso. Eu proponho lá que, em vez de 3 senadores por estado, estejam só 2.
Meu propósito não é diminuir, é valorizar o papel do senador e da senadora. Diminuir na Câmara de 513 deputados e deputadas para 385. Esse projeto recebeu quase 2 milhões de manifestações no E-Cidadania. É o projeto mais popular que tem. Eu nunca fiz campanha em favor dele, mas é um propósito. Os Estados Unidos, que tem mais de 300 milhões de habitantes, só tem 2 senadores por estado. Né? Por que nós temos que ter 3? A política tem que ser valorizada e não diminuída. Quando o Niemeyer e o Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, Angelim, deputado Angelim, eles puseram o Congresso, senadora Vanessa, a Câmara e o Senado, mais à frente e mais ao alto. É o prédio que se vê de qualquer lugar de Brasília. Não foi à toa que eles, arquitetos, urbanistas, pensando o futuro, olha esse prédio, olha o Senado. Isso foi feito há mais de meio século atrás e segue moderno e contemporâneo. E foi colocado aqui, lá mais ao fundo e mais abaixo, o Supremo. Lá mais ao fundo e mais abaixo, o Executivo. Não para diminuí-los, porque eu aprendi também que a divisão dos 3 poderes não é para ter um mais, outro menos. É exatamente para combater isso, para que não tenha um superpoder. Esse poder aqui que nós estamos nos despedindo fez uma interferência, uma intervenção no outro poder, no Executivo, e caçou o voto de pessoas. Agora, aquele outro poder, o Supremo, faz a intervenção aqui. Eu, por uma decisão do Supremo, fui colocado na presidência do Senado. Eu não fiquei brigando para derrubar, nem para assumir aquilo que eu não tinha sido eleito. Eu fui lá no Supremo, conversar com os ministros. Eu fui, com cada um deles, trabalhar em meu desfavor, mas trabalhei em favor da democracia, do fortalecimento institucional. E falei, olha, tem uma decisão que eu tenho que cumprir, porque é um ministro do Supremo, inclusive era o ministro Marco Aurélio. Eu só não vou cumprir se essa decisão for reformada pelo órgão colegiado do Supremo. E eles se reuniram e decidiram que não se tiraria da presidência de um poder por liminar o presidente do poder. Tiraria da linha sucessória. Eu fui tentar fazer um entendimento. Esses 8 anos que eu fiquei na lista do DIAP, talvez por conta disso, de procurar sempre trabalhar pelo bem comum, que tem que ser a causa maior nossa, pelo povo do Acre, pelo povo do Brasil, por nossa nação, mas também procurar ser parte da solução dos problemas. Esse evento de ontem, eu queria concluir parabenizando a Vossa Excelência, é muito grave. Eu lamento o Brasil estar vivendo isso. E ficar como se fosse uma torcida. Gente, nós não vamos a lugar nenhum nos dividindo, nos agredindo, nos xingando. Acabamos de viver os 50 anos do AI-5. 50 anos. Há uma semana. Lamentavelmente, a juventude, esses intolerantes que estão nas redes sociais, nos agredindo tudo, pessoas que eles não conhecem, levando adiante histórias mentirosas. Fizeram comigo isso na campanha. Eu não tenho um único processo, eu sou um político ficha limpa. Nenhum. Mas isso não me põe melhor do que os outros, que possam aí, tendo que prestar conta. Não me põe. Há uma semana, estávamos lembrando os 50 anos do AI-5. Sabe o que é o AI-5? O mais perverso das tentativas de se fazer leis ou regras. Ele derrubou e prendeu 3 ministros do Supremo. Supremo Tribunal Federal. Não se brinca com isso. Não se brinca com as Forças Armadas. As Forças Armadas têm um papel extraordinário na Constituição, que é de proteger a nação e a todos nós. Não tem nada a ver com política. Em democracias já consolidadas, isso que a gente vê discutindo no Brasil não aconteceria nunca. Nunca. Então não custa nada. E a última coisa que eu queria falar, senadora Vanessa. Ninguém foi mais agredido e atacado ao longo desse tempo do que o presidente Lula. Ninguém nesse país. Não há referência. Ontem mais uma denúncia aí já contra o presidente Michel Temer, que daqui a poucos dias será ex-presidente. Não se trata um ex-presidente
de qualquer jeito, nenhuma nação vai para frente assim. Aí ficam dizendo, o Lula roubou. Roubou onde? Falavam que era o dono da JBS, que tinham fazendas, que tinham tudo. Vasculharam a vida dele e da família dele e não acharam. Não acharam. Não tem. Está evidente que não tem. Agora, o presidente sempre foi influente, sempre estimulou os negócios no país, dentro e fora, sempre. E fez isso para o bem do país. Fez tão bem a quem hoje está o condenando. Ele fez tão bem a quem hoje está o agredindo. Fez tão bem essas pessoas que estão com ódio no coração. Foi ele que talvez tenha ajudado a transformar em classe média alguns que não aguentam nem ouvir falar o nome dele. Porque se criou na época do governo dele uma classe média de 100 milhões de pessoas. E parte dessa classe média parece que não se aceita. Não aceita ganhar 10 mil por mês. Porque queria ir para Miami 3, 4 vezes por ano. Queria ir para o Nordeste, mas não quer conviver com os mais pobres. Essa intolerância é terrível. Essas pessoas podiam ponderar um pouco. E eu queria concluir aqui fazendo só uma observação, além de cumprimentar Vossa Excelência, de um texto do Saramago. É um pequeno texto. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo de cegueira da razão. Nós estamos cegos da razão. Nós estamos cegos dos valores. E nos deixando ser tomados por um emocional intolerante, preconceituoso, que não reconhece quem nos ajuda, não reconhece quem faz o bem, e numa cegueira da razão, aponta-se o dedo para todo mundo, quer se armar todo mundo e quer se destruir tudo e todos. Eu daqui a pouco vou falar, senadora Vanessa, mas certamente minha fala não estará à altura da de Vossa Excelência. Lindo. Senador Guaraci, primeiro, muito obrigada. Vossa Excelência compreende perfeitamente o significado desse momento para todos nós. Hoje não tem hora para a sessão acabar, senador Jorge Viana. Eu acho que o limitador de hoje é apenas os voos, o horário de voo de quem, porventura, deva viajar para os seus estados, não é? Então, muito obrigada, senador Guaraci. Quero dizer, senador Jorge Viana, que para mim é um orgulho ouvir essas palavras de Vossa Excelência, como foi dos senadores que também fizeram a parte. E eu, enquanto Vossa Excelência falava, senador Jorge Viana, eu quero dizer que, depois do resultado da eleição, muita gente nos procura, lamentando, poxa, o Senado vai perder alguém. Eu digo, acho que vocês se impactaram mais com o resultado do que eu própria. Porque, veja, nós continuaremos na luta, nós somos jovens, nós temos ainda muito que dar para esse país. Eu comecei a militar politicamente, senador Jorge Viana, com 17 anos de idade. Vossa Excelência estudou, foi para fora, quando voltou, foi cuidar do seu Acre, na prefeitura, no governo. E é assim que a gente segue, porque a gente não faz política para ter ganho pessoal, não, a gente faz política para ter ganho coletivo. Eu saio daqui, senhor presidente, dessa etapa, de cabeça erguida. Eu não amealhei riqueza, eu não amealhei bens nenhum e nunca traí o direito do povo. As críticas que fazem contra mim, sabe quais são? Invadiu a mesa do Senado para não deixar votar a reforma trabalhista, faria 1000 vezes. Votou contra impeachment, faria 1000 vezes, porque é isso que diz Jorge Viana, Paulo, em defesa do Estado Democrático de Direito. Então, senador Jorge, queria só que Vossa Excelência, quando Vossa Excelência falava, passava pela minha cabeça o seguinte, e aí isso me emociona. Isso mais me emociona e me toca profundamente. Senador Jorge, esse é o nosso último pronunciamento. Mas nós vamos continuar falando pela internet, nós vamos falar nos atos que nós vamos participar, em todo lugar que a gente vai. Nós temos liberdade, senador Jorge Viana. O que dói é ver o maior líder desse país não ter liberdade. É isso que toca. Como Vossa Excelência disse, o presidente Lula, eu não sou do partido dele, nunca fui pedir a ele um cargo sequer para indicar no meu estado, mas é muito triste um país viver o momento em que está vivendo.
Uma pessoa que não cometeu o crime, cadê a prova? Eu vejo meus colegas se que porque roubou, que está lá no processo, porque foi 3 julgamentos. Mas não, leia o processo aqui desta tribuna, mostre. Olha, o apartamento está no nome dele. Não. O apartamento é do dono, da OAS, é da empreiteira. Mas a OAS era a laranja do presidente Lula. Mas a intenção era dar para o presidente Lula. A intenção. Então, é isso, e eu quero dizer aqui ao presidente Lula que nós continuaremos lutando pela sua liberdade, porque a liberdade do presidente Lula ela está diretamente ligada ao reencontro da democracia, do Estado de Direito. É isso, eu não tenho dúvida. Então, seguiremos, senador Jorge, seguiremos adiante, com muita luta, com muita força, com muita fé. Temos saúde, mas o mais importante, temos liberdade, o que foi arrancado da maior liderança política desse país. E, por fim, senhor presidente, abusando da sua benevolência, eu quero falar um pouco desse governo que toma posse dia 1º. Porque eu quero desejar ao meu país o melhor, porque é para o meu povo. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter passado por aqui inúmeras vezes, defendido a Zona Franca, e a gente deixa um legado da prorrogação de 60 anos, a BR-319, que um dia sairá, enfim, o desenvolvimento do interior do meu estado, recursos canalizados para lá. Tenho muito orgulho, mas tenho muito orgulho também de defender a democracia, de defender o país, porque o futuro do meu estado, o futuro da minha gente passa pelo futuro do país. Esse presidente, lamentavelmente, ele tem que mudar. Se ele quiser fazer um bom governo. Ele tem que mudar e tem que esclarecer coisas importantes, fatos importantes. Hoje, a notícia é de que o ministro escolhido, futuro ministro do Meio Ambiente, foi julgado e condenado. Perdeu direitos políticos. Tem que ser demitido do cargo antes de assumir. Porque alguém que perdeu o direito político só não pode se candidatar, mas pode ser ministro de Estado? Veja, e um presidente assim tão contra a corrupção, escolher alguém assim, a quem ele sabia que tinha processo, um monte de problemas, processos que favoreceram grandes empresas no estado de São Paulo? Hoje é essa notícia. Mas a outra notícia, no dia de ontem, o assessor de Bolsonaro, Fabrício Bolsonaro, que é o esposo de uma assessora, pai de 2 assessoras, inclusive uma assessora do próprio presidente eleito, não foi depor Queiroz, Fabrício Queiroz, que, segundo as notícias, movimentou R$1.200.000 na sua conta. Desde essa notícia, ninguém mais viu esse cidadão. Ninguém mais viu esse cidadão. E ainda vem falar de ética. De ética? Explique. Tem que explicar, porque o Brasil tem que começar bem. Eu não quero mal, eu não vou fazer como muitos fizeram aqui, dizer, depois do resultado das eleições de 2014, que o principal não era superar a crise, o principal era tirar uma presidente da República. Então, com essas palavras, senhor presidente, eu me despeço e peço a gentileza de Vossa Excelência de incluir nos anais o pronunciamento que eu estou com ele há uma semana pronto aqui, fala de números, projetos, tudo. Não, acho que eu tinha que assim fazer meu último pronunciamento como eu sempre fiz, chegar aqui e falar com o coração. Está incluído. E com aquilo que a minha mente fala. E também tenho aqui, senhor presidente, um relatório que ontem estive com o ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio Nunes Ferreira, para entregar em mãos o relatório a ele e falar sobre providências que têm que ser adotadas a uma viagem que nós fizemos recentemente à Coreia do Norte e à China. 2 países que têm um forte destaque no mundo e, sem dúvida nenhuma, uma importância fundamental para o equilíbrio. E o senador Jorge Viana é o responsável pelo meu momento emocional aqui dessa tribuna. E que minhas últimas palavras sejam, senhor presidente: viva o nosso Brasil, a nossa democracia e Lula livre. Obrigada. E o meu estado do Amazonas e minha querida Zona Franca, que não sofra com esse governo. Tá, obrigada.